Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos resolver exercícios, tá? Então vamos lá, primeiro exercício na tela. Considere a reação abaixo. C2H2 mais O2 formando CO2 mais água, tá? Então na letra A diz o seguinte, qual a quantidade de matéria, qual a quantidade de matéria, tá? Quando fala quantidade de matéria, tem que já lembrar que quantidade de matéria tem uma unidade chamada mol. De CO2, qual a quantidade de matéria? De CO2. Então eu já sei que meu X vai embaixo do CO2, que é a resposta do meu exercício, tá? Obtida na combustão completa de 8 mol de acetileno. Então, 8 mol de acetileno, tá? Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer, tá? Vamos fazer o balanceamento da reação, tá? Nunca esqueçam de fazer o balanceamento da reação, porque se não fizer o balanceamento da reação, muito provavelmente você vai errar o exercício, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho 2 átomos de carbono e aqui tem só um. Então vou colocar 2 aqui. Agora eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Já está balanceado. O oxigênio, eu tenho 4, 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio, e aqui mais um. Então, no lado dos produtos, eu tenho um total de 5 átomos de oxigênio. Nos reagentes, eu tenho só 2. Então, eu vou colocar 5 meios aqui. Ah, mas professor, 5 meios? É, pessoal, 5 meios vezes 2, isso aqui é igual a, corta, igual a 5 átomos de oxigênio. Tá? Então, a maneira mais simples de fazer o exercício é trabalhando com fração ali no coeficiente estequiométrico, tá? Então, agora, como eu estou fazendo relação quantidade de matéria, ou seja, relação mol-mol, eu posso fazer aqui direto do coeficiente estequiométrico. Tenho 2 mols de gás carbônico e aqui eu tenho, quando não aparece, apenas 1 mol. Tá? Então, tenho essa relação aqui e essa regra de 3. Tá? Lembrando, a regra de 3 se resolve multiplicando em x, tá? Então, tenho 8 vezes 2, 1 vezes x. 1 vezes x é x, e 8 vezes 2 é igual a 16. Tá? Como eu quero saber a quantidade de matéria, então eu sei que é em mol. Tá? Então, 8 mol de acetileno formam 16 mols de dióxido de carbono. Tá? Vamos para o próximo. Letra B. Então, lembrando, tá? Eu vou trabalhar nessa lista de exercícios sempre com a mesma reação. Tá? Então, todos os exercícios eu vou ter 5 meios aqui e 2 mols aqui. Tá? Para a gente fluir mais rapidamente a aula. Tá bom? Então, vamos lá. Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio? Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de água? 17,5 mol de água. Então, novamente, eu estou fazendo uma relação de quantidade de matéria. Então, estou fazendo uma relação com mol. Então, vou lá, olha aqui na minha reação. Eu tenho 1 mol aqui, e aqui eu tenho 5 meios, tá? Lembrando, vou fazer aqui no cantinho, 5 meios, pessoal, é 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, vou trabalhar aqui com 2,5. E aí, novamente, o que aparece aqui para nós? Regra de 3. Como é que nós resolvemos? Multiplicando em x. Tá? Então, 1 vezes x é x, é igual a 2,5 vezes 17,5. Isso aqui vai dar igual a 43,75 mol. Gabarito da questão. 43,75 mol. Tá bom? Então, novamente, a aplicação direta da regra de 3, a gente consegue resolver esse exercício. Tá? Número 2, né? Qual a massa? Qual a massa? Quando o exercício está falando em massa, o que tem que lembrar já? Tabela periódica. Tá?
Qual a massa de gás carbônico? Ó, qual a massa de gás carbônico obtida na queima completa de 91 gramas de acetileno? Ó. Acetileno, C2H2, tá? 91 gramas. Agora eu vou calcular a massa. Ah, lembrando, tá, pessoal? Já ia aqui quase esquecendo aqui, me passando. Eu tenho 5 meios aqui e tenho 2 aqui. Se não fizer o balanceamento, vai dar o resultado errado. Tá? Então tem lá. Consultando a massa do carbono na tabela periódica, eu tenho que é 12. Consultando a massa do oxigênio, eu tenho que é 16. Só que eu não posso esquecer que eu tenho 2. Então eu vou ter que multiplicar por 2 aqui, ó. Que vai dar 16 vezes 2 é 32, tá? 12 mais 32, 44. Não posso esquecer que são 2 mol. Então, como eu tenho aqui 44 gramas por mol, que é a unidade que a gente da tabela que pressupõe a tabela periódica, então, pessoal, eu tenho que multiplicar por 2 aqui, ó, quando eu coloco, ó, 2 vezes 44. Não posso esquecer. Se esquecer, vai dar errado. Tá? Agora vamos calcular do acetileno. Ó. Carbono é 12, só que eu tenho 2, ó. Então 12 vezes 2. Hidrogênio é 1, só que eu também tenho 2, ó. Então 1 vezes 2. 12 vezes 2, 24. 1 vezes 2, 2. 24 mais 2, 26. Então aqui 26. Não vou multiplicar aqui também por 2, por quê? Porque aqui quando não aparece eu tenho 1 subentendido. Então novamente, pessoal, aparece aí, surge a nossa regra de 3. Ó. Então, ó, resolvo multiplicando em x. Ó. 26 vezes x é igual a 91 vezes 2 vezes... Deixa eu arrumar aqui. Vezes 44. X igual a 91 vezes 2 vezes 44. Tudo isso dividido por 26. Tá? Então, eu tenho como x como resposta 308 gramas. Tá? Podem fazer a conta, aí vocês vão chegar nesse resultado aqui, 308 gramas de gás carbônico, né, dióxido de carbono. Tá? Próximo exercício, agora sim, 3 na tela. Qual a massa de água? De novo, pessoal, tá falando em massa, tem que lembrar do que? Tabela periódica. Tá bom? Então vamos lá. Obtida com, ó, qual a massa de água? Ó, então já vou colocar o X aqui. Já sabemos, pessoal, que o balanceamento aqui é 2 no dióxido de carbono e 5,5 no gás oxigênio. Obtida com 528 gramas de gás carbônico. Ó, 528 gramas de gás carbônico. Opa, peraí que eu... Deixa eu apagar aqui. É gás carbônico, não gás oxigênio. Gás carbônico, 528 gramas de gás carbônico. Tá? Na reação de combustão completa de acetileno. Então, novamente, ó, tabela periódica. Né? Massa do hidrogênio é 1 vezes 2. Massa do oxigênio é 16, só tem 1. Então fica só 16. E aí 1 vezes 2 é 2. 16 mais 2, 18. Então tem aqui 18 gramas. Tá? Agora, vamos para o CO2. CO2 nós já calculamos, ó. Lembram? 44 vezes 2. Tá? Então nós vamos utilizar aqui, ó. 44 vezes 2. Tá? Por que vezes 2? Porque eu tenho 2 mols. 44 gramas por mol, massa da tabela periódica, consultada, né? Calculada posteriormente, e eu tenho que multiplicar por 2 lá no final, porque eu tenho 2 mols. Então vamos lá. Agora aqui, né? Vou ver a regra de 3. Multiplico em x. X vezes 88. Que vai dar 88. Então 88x é igual a 528
vezes 18. X igual 528 vezes 18 dividido por 88. Tá? Então, a massa de água aqui vai ser 108 gramas. Então, a partir de 528 gramas de CO2, eu tenho 108 gramas de água. Tá? Próximo exercício na tela, número 4. Qual o volume? Tá? Pessoal, agora não é mais massa e nem quantidade de matéria, é volume. O que eu tenho que lembrar quando o exercício cita volume? Eu tenho que lembrar que 1 mol de qualquer substância na CNTP equivale a 22,4 litros. Tá? Isso na CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Temperatura vai ser igual a 273,15 Kelvin e a pressão vai ser igual a 1 atm. Ok? Qual o volume de acetileno? Qual o volume de acetileno? Que ao sofrer combustão completa fornece 273,8 litros de gás carbônico. 273,8 litros de gás carbônico. Lembrando que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 5,5. Tá? Vou repetir isso em todos os exercícios para vocês não esquecerem que devem, né, são obrigados a fazerem o balanceamento antes de resolver qualquer exercício de estequiometria. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como eu estou fazendo relação volume, posso fazer relação volume e aí eu tenho que fazer relação volume-mol. Tá? Na CNTPs. O exercício não está me dizendo na CNTPs, mas nós vamos calcular como se estivéssemos na CNTPs. Tá? Então tem 1 mol. 1 mol equivale a 22,4 litros. Tenho 2 mols. Se 1 mol equivale a 22,4 litros, 2 mols equivalem a 2 vezes 22,4 litros. Novamente, regra de 3. Então aqui, regra de 3. Resolvo multiplicando em x. O que eu tenho aqui? 2 vezes 22,4 vezes 2, isso vai dar 44,8. Então tem 44,8 vezes x igual a 673,8 vezes 22,4. X igual a 673,8 vezes 22,4 dividido por 44,8. Isso aqui vai me dar como resposta, pessoal, 336,9 litros de acetileno. Um gabarito da questão, 336,9 litros de acetileno são produzidos, produzem, né, 673,8 litros de dióxido de carbono. Próximo exercício, número 5. Então tem, primeiramente, vamos lá, 5 meios aqui, 2 aqui, balanceamento. Não esqueçam do balanceamento. Fazer o balanceamento. Bom, pessoal, não esqueçam de fazer o balanceamento. Qual o volume de acetileno? Lembrando, né? Apareceu o volume, 1 mol de qualquer substância na CNTPs equivale a 22,4 litros. Que pode ser totalmente queimado. Ó. Qual o volume de acetileno? Ó. Qual o volume de acetileno que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de oxigênio, pessoal? Ó. Oxigênio. Tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Na verdade, o exercício está me dizendo que o oxigênio, né, qual a quantidade
de acetileno que vão ser queimados, né, com o oxigênio, com 25 metros cúbicos de oxigênio. Isso que ele está me dizendo. Ó, qual o volume de acetileno que pode ser queimado, que pode ser totalmente queimado por uma quantidade de oxigênio igual a 25 metros cúbicos. Tá? Então, se eu tenho 1 mol de acetileno, eu tenho qual volume nas CNTPs? 22,4 litros. Se eu tenho 5 meios, lembra? 5 meios é igual a 2,5. Então, se eu tenho 2,5 mols, então é vezes 22,4 litros. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Ó. Qual vai ser a unidade do X aqui nesse exercício? Ó. Se eu tenho, tá? Quero saber a unidade do X, tá bom? Vou até trocar de cor aqui para ficar melhor. Vou pegar amarelo aqui. Se eu tenho a unidade do X aqui, tá? Que eu quero descobrir. Ó, a unidade de X aqui que eu quero descobrir. E embaixo eu tenho litro. Ó. Embaixo do X eu tenho litro. Tá? À direita do X eu tenho metro cúbico. Ó, metro cúbico. E embaixo eu tenho litro. Ó. Então, qual é que vai ser a unidade do X aqui, pessoal? Ó, eu tenho, regra de 3 resolve multiplicando em X, correto? Então, eu tenho X vezes L igual a L vezes metro cúbico, tá? Então, o meu X vai ser igual a quê, pessoal? A metro cúbico vezes L dividido por L. L com L eu corto. Então, o meu X aqui, pessoal, vai ter como resposta a unidade metro cúbico. Então, não precisam converter nesse caso aqui, tá? Só tem que fazer essa interpretação aqui das unidades. Ó. Então, resolvendo aqui em X, lembrando que o X vai me dar como resposta a unidade de metro cúbico. Então, tem X vezes 2,5 vezes 22,4 igual a 22,4 vezes 25. X igual a 22,4 vezes 25 dividido por 22,4 vezes 2,5. Posso cortar 22,4 com 22,4. 25 dividido por 2,5, isso aqui vai dar 10. Qual a unidade? Metro cúbico. Então, eu vou ter aqui como resposta 10 metros cúbicos de acetileno. Com isso, a gente encerra essa videoaula. Então, até a próxima.